Segundo vídeo dessa pregação, a volta de Jesus. Vou repetir, dando sequência ao primeiro vídeo. Hoje, há muitos líderes de igrejas que estão usando o nome do Senhor, intitulando-se cheios de poder, sem nenhum compromisso com a santa palavra. Muitas igrejas, em vez de combater o pecado, buscam meios para agradar líderes, agradar fiéis para contribuírem no dízimo, e não estão preocupados com o verdadeiro evangelho, a sua prática da obra da fé com a vida eterna. Não podemos deixar de exortar o povo acerca do evangelho de Cristo. Temos que ser comprometidos com a sã doutrina. Aí vem o fiel, fraco até na fé. Mas essas igrejas, eles pregam o evangelho. Sim, prega. Mas prega somente os versículos que convêm a eles. Lembre-se que eu disse, não acrescente nem tire as palavras da Bíblia, do evangelho. Por exemplo, dízimo, usam no Antigo Testamento, quando os levitas realmente tomavam 10% de tudo que era produzido. Isso no tempo de Moisés, no Antigo Testamento, há 5, 6 mil anos atrás, que depois que Jesus morreu, foi feito o segundo pacto, começou a valer a nova lei de Jesus. Prestai atenção, fiéis à palavra, filhos e servas do Senhor. Alertamos também sobre falas exageradas em relação à vinda de Cristo. O tema dos sinais da vinda total do reino é muito comum na Apocalipse judaica. As comunidades cristãs preservam algum deles, por sua vez, ambiguidades dessas imagens. Sinais gerou identificação histórica com exageros até. Guerras, rumores de guerras, Mateus capítulo 24, verso 6, ganharam múltiplas indicações e aplicações como exemplo para resolverem problemas. Alguns agrupam versículos colocando em dois grupos, uns ligados à vinda no arrebatamento e outros no julgamento final. A segunda parte da volta de Jesus, independente da perspectiva adotada, fiéis à palavra, a mensagem central anuncia o desconhecimento da data da vinda de Jesus. Apesar que teve profetas aí, que não vou citar denominações, que já tentaram profetizar a vinda de Jesus, falsos profetas. É hora da volta do noivo, especialmente porque é muito recorrente no Novo Testamento a ideia que esse evento precisa ser tratado como certo, ao mesmo tempo em que não pode ser facilmente previsto. Isso nos obriga a tornar a paranoia uma experiência diária, à espera a todo momento, convocando-nos a viver sempre na fé. Essa é a espera na obra, essa é a espera do noivo, como ato do testemunho, porque espere que ele virá. Você preparou o banquete? Sabe qual que é o banquete? Estar preparado. O convidado virá. Estamos em tempo de iniquidade, e por se multiplicar essa iniquidade, o amor se esfria. Quase todos, Mateus capítulo 24, verso 12, em resposta aos sinais da volta de Jesus, um dos elementos mais visíveis em nossa geração, fiéis à palavra, é o aumento da iniquidade. Muito. Estamos vendo de forma contundente a desconstrução cristã dos valores espirituais. Não é só o pecado, mas também a iniquidade. Trata-se de um nível mais profundo no que diz respeito ao temor de Deus,
ao reconhecer Deus, Jesus disse que os dias que antecederão a sua volta seriam como um Sodoma e Gomorra, onde havia exatamente a proliferação institucionalizada da imoralidade, do secularismo, da pós-verdade. Esses sinais vão se encaixando numa distorção do nosso Deus. Citamos ainda que os cristãos devem saber avaliar a forma com que a sociedade tenta apresentar Deus. Um caso recente, apresentam até Deus nos filmes, através de sátiras, através de visão intencional de desconstruir tudo que diz a respeito de Deus e dos seus valores. É a desvalorização do homem e a valorização do prazer do mundo. Tudo aquilo que é lei se transforma em tabu. Uma visão distorcida apresentada de maneira consciente, chegando ao nível mais profundo do que o pecado, a iniquidade. A revelação, no Apocalipse se revela os fatos do fim do mundo. É o livro Apocalipse, né? É um dos livros da Bíblia mais difíceis de ser compreendidos. Sim. Sendo necessário recorrer a critérios para desvendar suas mensagens. Existem doutores, teólogos, que encontram dificuldade em interpretar o Apocalipse. João revela o trono celestial e a verdadeira realidade do mundo de seu tempo. Isso seria revelação. Apocalipse capítulo 1, verso 1, cujo conteúdo mostra o funcionamento do céu. Apocalipse capítulo 4, verso 5, e a impiedade terrestre, terrestre escamoteada, neblinada e ocultada especialmente pelo discurso tentador do sistema romano, conhecido como Igreja Romana. Enquanto César era proclamado como Senhor e garantidor da paz e da ordem, João revelou que o Cordeiro imolado, Jesus, ele sim tinha o domínio da história e poderia abrir os 7 selos, Apocalipse 5, e na verdade, mesmo que alguns estivessem enganados, o império era a encarnação, por conta de sua impiedade e maldade, do próprio dragão, Apocalipse capítulo 12, verso 13, a imagem do maior caos. Quando em Apocalipse 13, verso 2 é dito que o dragão deu poder para a besta, o mundo e suas tramas são desnudados e visto como a representação da desordem e do pecado. Refere-se ao sistema que dominava o setor político, econômico e religioso. Essa mensagem de Jesus foi enviada para as 7 igrejas da Ásia, a fim de exortá-las sobre a tentação do sistema do seu tempo e as consequências desastrosas para os que não resistissem, porque isso significaria vender as forças, como exortou João, promotoras do antirreino, contra os quais Deus levantar-se-ia. Nesse sentido, fiéis a palavras, a mensagem que estou transmitindo é urgente. Quando perdemos de vista essa exortação, podemos confundir com o sistema político temporal, com o próprio reino de Deus, com o sistema político temporal. Tudo que você vê, com o próprio reino, o espírito da fé. Além disso, o Apocalipse nos alerta sobre a possibilidade que somos cooptados por governos humanos
de abraçarmos inocentemente ou não projetos que representam o dragão ou caos. Essa mensagem nos impõe um dos princípios mais caros da tradição protestante, a separação entre igreja e Estado. Proteger esse valor é preservar a nossa função profética. Além disso, o Apocalipse serve de esperança, porque anuncia que não há impérios eternos a não ser o reino de Deus, e que o ponto final não é esse, o mundo e suas injustiças, mas algo muito maior e melhor. Apocalipse capítulo 21, verso 2, definiu isso, como disse Jesus: dai a César política e imposto, o que é de César. Dai a Deus vida espiritual, religião cristã, o que é de Deus. Poderíamos pregar sobre a volta de Jesus sem pregarmos sobre o arrebatamento? Não. Junto, né? O que é a volta de Jesus, então? Já citei em Atos capítulo 1, verso 9 e 11. Para os salvos, é um dia de grande alegria a volta de Jesus. Será alegria para você? Você está preparado? Para mim, sim. Sempre disse para meus amigos aqui, fiéis à palavra: quando eu morrer, não chore por mim, porque eu estou feliz. Eu fui junto com ele nos seus braços. Lembre-se da casa que ele prometeu, que na casa de meu pai existem muitas casas. Para você, você está preparado? Ou você está triste porque vai morrer? Para ser desapegado dos prazeres mundanos, do dinheiro, da luxúria? Eu não. Eu tenho minha família, minha fé e meu amor ao Deus. É o momento em que Jesus vem buscar a sua igreja, aqueles que esperam por ele. João capítulo 14, verso 2 e 3. Como será essa volta de Jesus? Vamos mencionar mais um pouco. Em Atos capítulo 1, verso 9 e 11, voltará de um modo como vocês viram ele subir nas nuvens. Lucas capítulo 21 e 27. Quantas vezes Jesus vai voltar? Segundo a Bíblia, a palavra sempre cita que a volta e não as voltas. Copiaram? Então ele voltará somente uma vez. Quem levará? E os salvos até Jesus? Mateus capítulo 24, verso 31. Os anjos enviados por Deus. A volta de Jesus é somente o arrebatamento? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 17. Mateus capítulo 16, verso 27, 25 e 31 e 46. A palavra diz que haverá arrebatamento, a ressurreição dos mortos e também alguns juízos de Deus. Que sinais mostrarão a volta de Jesus? Já citei, mas como digo, vou falar novamente. Há um grande número de sinais que eu já citei. Mateus capítulo 24, verso 3 e 42. Marcos capítulo 3, verso 3 e 30. Leiam esses capítulos. Quando acontecerá? Mateus capítulo 24, verso 36. Quanto ao dia e a hora, já falei 2 vezes lá em cima. Ninguém sabe. Mas podemos saber pelos tempos e os acontecimentos que ocorrerão. As dores do parto estão acontecendo. Quais são as dores do parto, filhos? As tragédias, os tsunamis, erupções vulcânicas, pandemia. A geração que vir acontecer todos os sinais da volta de Jesus será aquela em que Jesus virá. Pois ele disse: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Atenção, servas do Senhor. O que ele disse? Repita comigo. Não ouvi. Repita. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça.
Como nos preparar para a volta de Jesus? Marcos capítulo 13, versos 33 e 37. O que é vigiar? Quer dizer observar, prestar atenção, ficar olhando sem tirar o olho no que acontecer em seu redor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o que é ser irrepreensível? O que é ser irrepreensível? Guardar o corpo, alma e espírito do pecado. Viram, filhos? O que é ser irrepreensível? Guardar o corpo, a alma, o espírito do pecado. Lucas capítulo 21, verso 34 e 36. O que é libertinagem? Atenção, servos do Senhor. Libertinagem é abusar da liberdade, fazendo coisas irresponsáveis. O que são as ansiedades da vida? Tudo que causa preocupação é ansiedade. Devemos esperar a volta de Jesus. Os salvos receberão recompensa pelo que fizerem por Jesus em suas vidas. Mateus capítulo 16, verso 27. Apocalipse, verso 22 e 12. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Alegre-se, regozije-se, porque grande é a sua recompensa lá nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Por que queixais? Se outros irmãos teus morreram, os 12 apóstolos morreram mártires, assassinados, por professar a fé. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. É o Senhor que vocês estão servindo, o soberano, vem com poder, com seu braço forte, ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Isaías capítulo 40, verso 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Prestai atenção, fiéis, servos do Senhor. Vou repetir. Isaías capítulo 40, verso 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Não só obras, fé também. Jeremias capítulo 17, verso 10. Quem trata bem os pobres, empresta a Deus. Lembre-se que Jesus disse: estive com fome, me deste de comer. Estive nu, me vestistes. Estive em prisão, me visitastes. Ele recompensará sim. Provérbios capítulo 19, verso 17. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Mas a prosperidade é a recompensa do justo. Provérbios capítulo 13, verso 21. Eu digo a verdade, quem der um copo de água a vocês, em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Marcos capítulo 9, verso 41. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave seu rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o Pai que te vê em secreto. Não seja fariseu. Esse é o Pai que vê você em secreto.
o recompensará. Mateus capítulo 6, versos 16 e 18. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, eles gostam de ficar em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto em secreto, feche a porta e ore ao seu pai, que também está contigo em secreto. Então seu pai vê você em secreto, vai te recompensar e muito. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês terão. Se fizerem isso, não terão recompensa do Pai Celestial. Atenção, fiéis à palavra, atenção, serva do Senhor e filho. Vale a pena esse pregador repetir pelo poder do Divino Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você prefere, de modo que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que você fez em segredo, vai te recompensar. Mateus capítulo 6, verso 1 e 4. O Divino Espírito Santo está falando para mim. A revolta é grande. Eu peço! Essas televisão! Esses falsos profetas! Eis a palavra que eu lhe disse! Não propague que tua mão esquerda para a direita está dando! E essas televisão! Divulga a palavra do Senhor para ganhar dinheiro! Dizendo, eu fiz isso, fiz lá, fiz acolá. O Papai do Céu chora. Estão usurpando a palavra do Senhor. Senhor Pai, peço perdão por eles, em nome de Jesus. Dá licença. Vamos em frente. Como essas recompensas serão dadas? 1 Coríntios capítulo 3, verso 8 e 15. As recompensas dependerão do que cada um fez. O texto compara com a construção de um edifício. Primeiro é colocado o alicerce, não? Que é a conversão de Jesus. Depois, as paredes vêm sendo levantadas. O tipo de material usado vai dizer se o edifício é bem construído ou não. Então, se a pessoa está sendo edificada com bom material, a verdade da palavra ficará firme. Mas se está sendo edificada com ensinos humanos, coisas que não tornam o salvo mais santo, a construção não ficará firme ou não dará os bons frutos. Se o que alguém construir permanecer, que se receberá a recompensa. Quero aqui fazer um adendo o que eu disse. Em revolta com o Divino Espírito Santo em mim, que minhas lágrimas, minha vontade de chorar é imensa, mas estou pregando, tenho que ser forte para transmitir a palavra a vocês. O que eu falei não é divulgar o Santo Evangelho em TVs,
em televisões. Sim, o que eu estou dizendo é usurpar o nome do Santo Evangelho, dando promoções, angariando dinheiro, mostrando que fez doações. Bem, vocês entenderam. Eu só estou tentando justificar a revolta do Espírito Santo de Deus. Só isso. Tá? Se alguém for salvo instantes antes de morrer, pode acontecer, receberá alguma recompensa? 1 Coríntios capítulo 3, verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, perda da recompensa, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O ladrão que foi crucificado com Jesus se converteu instantes antes de morrer. E não fez obra alguma por Jesus. Então não terá recompensa por obras, mas está salvo? Sim. Eu quero fazer aqui o adendo. O que eu disse, quem pratica a fé e a obra, certo? O ladrão se converteu e não teve chance, certo? Pode ser ele, pode ser outros, de continuar a obra. Quando você volta a ser um novo homem, se converteu e foi batizado, você não voltará a ser o velho homem. Se voltar, você está cometendo um pecado contra o Espírito Santo de Deus e não tem salvação. Entenderam? Quero que vocês entendam que é muito complexo esse assunto. Todos que se arrependerem, mesmo que não tenham feito obras, fé, o arrependimento já é a fé, serão salvos. Exemplo, o ladrão que estava ao lado de Jesus. Quando os salvos receberão as recompensas? Mateus capítulo 16, verso 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o seu feito. Mateus capítulo 16, verso 27, Romanos capítulo 14, verso 10 e 12 diz: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si, mesmo a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 nos diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou do bem ou do mal. Então os salvos vão comparecer no tribunal para ser julgados pelas suas obras, pelo bem ou pelo mal que fizeram. A palavra tribunal vem do grego bema, usado nas Olimpíadas antigas. O juiz sentava-se à cadeira, bematos, que ficava na linha final e determinava em que lugar os corredores tinham chegado, se em primeiro, segundo ou terceiro lugar, etc., para depois entregar os respectivos prêmios. Esse é o contexto do tribunal de Cristo. Paulo usa os termos das corridas para falar das obras que fazemos. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e 25, Hebreus capítulo 12, verso 12. No final diz: a recompensa virá na ressurreição dos justos. Entende-se então que quando os justos ressuscitarem, que é a primeira ressurreição, haverá esse tribunal, que é o tribunal de Cristo, para receberem recompensa, pois é bem-aventurado quem tem parte nessa ressurreição e quem participa então desse julgamento. Apocalipse verso 20, capítulo 20, versos 5 e 6, explicando em palavras que entendam. Nós enfrentaremos um tribunal. O que é um tribunal? Direito a contraditório, a verdade, certo? Então entendam bem. Quando eu quero deixar claro, entende? Quando eu falei que você irá para o céu com fé e obras, certo? Mas tem exceções. Aquele que não teve tempo de praticar obras, mas tem fé,
vai enfrentar o tribunal. Aquele que não conhecia o Santo Evangelho, como Paulo, que matou cristãos, mas tornou-se um novo homem, certo? Copiaram? Entendam, fiéis à palavra e servas do Senhor. Quantos julgamentos haverão? Olha os julgamentos. Muitos cristãos acreditam que as escrituras revelam 3 diferentes julgamentos que virão. O primeiro será o julgamento dos bodes e as ovelhas. O julgamento das nações, como visto em Mateus capítulo 25, versos 31 e 36, que ocorrerá após o período da tribulação e servirá para determinar quem entrará no reino milenar. O segundo é o julgamento das obras dos crentes, que é o tribunal de Cristo. Viram? Falou-se só em obras. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 10, no qual os cristãos receberão graus de recompensa por seus feitos e serviços a Deus. O terceiro é o julgamento do grande trono branco ao final do milênio. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 15, que é o julgamento dos incrédulos, onde serão julgados. Desculpa, a música tem anúncio, é um anúncio agora, desculpa. O terceiro é o julgamento do grande trono branco ao final do milênio, Apocalipse 20, verso 11 e 15, que é o julgamento dos incrédulos, onde serão julgados por suas obras e lançados no fogo eterno. Outros cristãos creem, todos esses 3 julgamentos são os mesmos julgamentos final no grande trono branco. Em Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 15, onde tantos crentes quanto incrédulos serão julgados, todos serão julgados. Aqueles cujos nomes são achados no livro da vida serão julgados por suas obras. O livro da vida é as obras que você fez. Receberão os galardão ou perderão. E aqueles cujo nome não estiverem no livro da vida serão julgados serão julgados pelas obras que fez e receberão punição no lago do fogo, porque não constam no livro da vida, não foram obras boas. As ovelhas são crentes, entram na vida eterna, enquanto os bodes incrédulos serão lançados na punição eterna. Mateus capítulo 25, verso 46. Qualquer que seja a visão que tivermos do julgamento de Deus, 3 coisas são certas, fiéis à palavra. Que Jesus Cristo será o juiz, certo. Que todos os incrédulos serão julgados por Cristo, certo, e castigados, certo. Terceiro, todos os crentes também serão julgados por Cristo e serão recompensados de acordo com as obras que fizerem, certo. Julgamento, não confundam. Julgamento com se salvar. Se salvar é obras de fé. É de acordo com o julgamento. Ou somente aqueles que não tiveram chance terão a fé. Que tipo de coisas serão julgados? 1 Coríntios capítulo 9, versos 16 e 27. Como controlaram a língua? Romanos capítulo 12, verso 4 e 8. Como exercitar os dons? Tiago capítulo 2, verso 12 e 17. Como suprir os necessitados? Lucas capítulo 6, verso 32 e 35. Como amar o próximo? E todo tipo de pequenas coisas incluídas nisso, fiéis à palavra. Até servir um copo de água fria a alguém. Que tipo de recompensas serão entregues? A Bíblia fala dos crentes recebendo coroas por diferentes coisas. A coroa incorruptível. Isso não significa que sejam somente coroas para pôr na cabeça, mas o que elas representam. O cristão receberá vida, justiça, glória e incorruptibilidade pelo que fez em sua vida para Deus. Mateus capítulo 25, verso 20 e 23. Receberá o gozo, a alegria incomparável do Senhor. Porque Jesus ainda não voltou? Segundo Pedro capítulo 3, verso 8 e 10. Não se esqueçam disso, amados. Fiéis à palavra, servos do Senhor e filhos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Repito,
Observe, fiéis, a palavra. Para o Senhor, um dia nosso, 1000 anos no calendário celeste. Um dia nosso, 1000 anos no calendário celeste. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Pai quer salvar todos. Jesus ainda não voltou, pois não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam e todos sejam salvos. Então, servos do Senhor, fiéis à palavra, servas do Senhor e filhos, vejam a complexibilidade que é a pregação. Eu estou fazendo o primeiro tópico, a primeira parte, vai ter a segunda. E eu não vou deixar, por ser extensa a palavra, deixar de transmitir a vocês o máximo possível essa palavra. Vamos para o terceiro vídeo, dando sequência à palavra do Senhor, que quer transmitir a todos vocês, em nome de Jesus.